Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Érica. Olá, boa noite. Meninas, se vocês quiserem liberar sua câmera aí. Oi, Fabi. Oi, Maíra. Aline. Júlia. Oi, Falta a Mari. gente. Oi, Mari. Falta só a Jéssica agora. Foi? Oi, tudo bem? Bom, tá todo o time aqui. Só falta a Taiga entrar. Bom, eu sou a Aline Araújo. Trabalho na Science of Beer. Sou uma das professoras também. A Science, ela teve essa iniciativa de fazer uma trinca de palestras com mulheres do mercado cervejeiro para dar voz para as mulheres. A gente percebe que na maioria dos eventos, em encontros e as pessoas que têm mais voz acabam não sendo as mulheres, então a gente teve essa iniciativa de fazer essa trinca e sempre que possível a gente vai fazer alguns eventos, alguns webinários, algumas palestras aí online para dar voz para as mulheres do mercado, que são muitas. Tem muita gente que a gente não conhece, até foi muito legal eu ter participado da curadoria dessas mulheres aí para essas trincas de palestra, porque eu conheci muita gente, recebi muita indicação, então eu estou com uma lista agora gigante de um monte de gente para conhecer mais o trabalho. E a gente inaugura essa série de debates online, desses webinários, falando sobre empreendedorismo feminino no setor de cervejas. Então, a gente fez uma seleção de algumas pessoas que fazem bastante a diferença no mercado de cervejas, cada uma em uma área diferente. Então, acho que esse bate-papo vai ser muito legal. E a Taiga, que acabou de entrar, que bom, que já é nossa super parceira, nossa professora também na Science. E a Taiga agora está, nesse ano, definitivamente, com a empresa nova dela também, empreendendo, né, com a Melon Comunicação. Também é uma pessoa que a gente admira, respeita muito, e ela vai ser a nossa mediadora, né? A Taiga é jornalista e vai ser a nossa mediadora em todos esses encontros. Então, em nome da Science, muito obrigada a todas vocês que aceitaram participar desse bate-papo. É uma honra para a gente ter um time desse de peso conversando com a gente. E agora eu passo a palavra para a Taiga. Então, assim, para todos os participantes, a gente tem um campinho de perguntas. Vocês podem enviar a qualquer momento essas perguntas. Se elas forem inerentes, enfim, pertinentes ao que elas estiverem, alguma das convidadas estiver falando, a gente vai responder essas perguntas ao vivo. Caso contrário, elas vão ser respondidas ao final. Tá bom? Então, obrigada, uma boa noite. Vamos começar. Oi, pessoal, boa noite. Desculpa. Boa noite. Boa noite, Taiga. Estava apanhando entre celular, computador. Já dizia nossos amigos da cervejaria Dum, aqueles que tiverem paciência serão recompensados. E a gente está aqui cheio de mulher com muito conteúdo, muita experiência, experiência diversas, né, dentro do mercado cervejeiro, o que é muito legal para a gente mostrar a quantidade de possibilidades que a gente pode trabalhar. Aline, muito obrigada pela apresentação, é um prazer estar aqui. Bom, para quem não sabe, então, Taiga Casarini, jornalista, sommelier de cervejas, empreendedora desde sempre, filha de comerciantes, e por isso, então, eu oficializei esse ano, eu voltei a trabalhar com assessoria de imprensa, comunicação estratégica, enfim. Falo isso no curso da Érica, e a Érica vai contar mais sobre isso também. Eu gostaria, meninas, que vocês, por favor, se apresentassem. Nome de forma muito rápida, por favor, porque eu sei que a gente vai ter bastante conteúdo pela frente. E a área em que vocês atuam, para as pessoas já se conectarem a isso. Como que a gente organiza? Eu vou pela ordem aqui, vai, da minha tela. Érica, você começa. Eu sou a Érica Barbosa, fundadora do Martins Cervejeiro, que é o primeiro instituto de ensino do Brasil especializado em comunicação e estratégia para negócios cervejeiros. Sou formada em marketing, pós-graduada em marketing digital, onde eu faço mestrado em mídias criativas. A minha pesquisa é focada no meio cervejeiro, eu estou investigando como mensurar os resultados digitais para a venda de cerveja em pontos de venda físicos, que é uma grande dificuldade que a gente tem, essa mensuração de resultado.
E sou cervejas, mestre estilos, cervejeira, mixologista. Trabalho há um pouco mais de 6 anos com exclusividade no mercado cervejeiro. E hoje atuo como professora e palestrante. Legal, obrigada. Pessoal, se vocês puderem, enquanto uma fala, deixar o fone de vocês ligado, porque eu acho que está dando interferência de alguém aí, por favor. Agora é Fabiana, na ordem aqui que está aparecendo para mim. Fabiana Regui. Boa tarde para todas as meninas. Conheço praticamente todas, né? Faltava a Érica e a Jéssica, muito prazer. A Mariana conheço porque estive lá na Combita e adorei. Eu sou Fabiana Regui, sou jornalista, sommelier de cervejas. Tenho uma coluna de rádio chamada Pão e Cerveja, que completa 11 anos esse ano. E tenho também um site chamado Pão e Cerveja, e sou sócia da Escola Mineira de Sommelieria, antiga Academia de Sommelier de Cerveja, que atua no mercado de Belo Horizonte com aulas de sommelieria, né, de sommelier de cerveja, já desde 2012. E esse ano a gente deu um passo maior, então a gente vai introduzir novos cursos de novas áreas dentro da área de sommelieria, mas com outros alimentos, outras bebidas que são tão interessantes, com um conteúdo histórico tão interessante quanto cerveja. E então, obrigado pelo convite de estar aqui, vai ser um prazer poder debater isso, todos esses assuntos que a gente já juntou aí, né, para falar. Desculpa, estou sem áudio. Maíra, você é a próxima aqui para mim. Oi, eu sou a Maíra Kimura, eu sou uma das sócias da Japa Cervejaria. A gente já está no mercado desde 2014. Sou cervejeira, formada na Inglaterra pela BrewLab. Também na minha vida passada trabalhava com marketing, então eu tenho MBA em marketing, tenho algumas especializações nessa área. E é isso. Tá ótimo, maravilha. O que, na verdade, não é pouca coisa, né? A gente vai saber mais dessas histórias daqui a pouco. Eu esqueci de falar o que eu faço na Japas, eu sou cervejeira e, na verdade, faço um monte de coisa também, né? Como todo mundo lá, porque somos só 3 mulheres, então todo mundo faz de tudo um pouco. Boa. Júlia Reis. Oi, gente. Bom, eu sou jornalista, também trabalhei durante uma parte da minha vida passada com comunicação, mas já nos últimos 10 anos fui virando a chavinha para trabalhar com cerveja. Foi meio que acontecendo e tomei essa decisão de direcionamento. Então, hoje eu tenho uma formação técnica na área de cerveja, tanto de produção quanto na parte de análise sensorial. E sou sócia da Sinatra Cervejaria Escola, que já tem 10 anos, sediada aqui em São Paulo. A gente dá cursos tanto iniciantes, para quem quer começar a fazer cerveja ou degustar a cerveja, como cursos para cervejeiros. E, hoje em dia, temos também vários módulos online. Então, a gente atende hoje alunos do Brasil todo. Tenho também uma empresa focada em experiências cervejeiras, que faz degustações tanto particulares como corporativas. Muitas delas online agora, veja só. E tenho também uma consultoria, então, que a gente presta consultoria para marcas, projetos cervejeiros, tanto desenvolvimento, ajuste de produtos, como ajuste de linha, até montagem de brewpubs e fábricas, a gente atende, temos uma equipe de 3 cervejeiros. Então, eu tenho contato com o iniciante, o iniciado e com empresas do setor, digamos assim, com essas 3 frentes. Bem legal. Acho que é isso, sim. Então, a Mariana, você, estou conhecendo pessoalmente hoje e estou bastante curiosa, já conhecia bem as meninas aí, bastante curiosa também para saber de você, super bem recomendada aí para a Aline, Amanda, enfim. Conta mais pra gente, Mari. Olá, pessoal, boa noite. É um prazer enorme estar aqui, uma honra estar com essas mulheres incríveis. Conheço o trabalho da maioria de vocês. A Aline foi minha professora, Maíra, já conheço o trabalho da cervejaria, a Fabiana, enfim, conheço de quase todas vocês. Eu sou daqui de Salvador, entrei para o mercado cervejeiro.
sou publicitária de formação, também de formação. Em 2015, resolvi entrar para o ramo de cerveja. Comecei com o food truck, que era uma Kombi, a Kombita, e ficou por 2 anos com a Kombita. Na sequência, abrimos um bar, eu e mais uma sócia. E agora, mudando todo o foco, o bar não existe mais, encerramos o bar, e o foco agora, eu estou na venda online, criando um e-commerce, e também produzindo experiências cervejeiras. Fizemos um IPAD esses dias, foi bem sucesso assim online. A Amanda participou, foi incrível. Que legal, todo mundo se readaptando e indo para a experiência online, né? Com certeza. Que a gente tinha alguns receios de estar no online ou esperava por algum momento. Dessa vez foi assim, é agora, vai, faz acontecer. Meninas, para a gente começar o nosso bate-papo sobre empreendedorismo feminino nos negócios da cerveja, eu vou fazer a pergunta: como é ser mulher no mercado de cerveja? Brincadeira. Eu acho que todo mundo que está assistindo a gente, de repente, ficou esperando por essa questão. Num bate-papo prévio que eu tive com vocês, acho que está claro entre nós. E aí, por favor, gostaria que quem quiser debater um pouco sobre isso, né? Tá claro aí que cansamos de falar sobre gêneros em qualquer lugar que seja, né? Tá muito claro, e para quem não quer enxergar, está muito claro que devemos passar a tratar as pessoas como pessoas, independente de gênero, opção sexual, etc, etc. Né? Então, hoje estamos aqui reunidas com empreendedoras, né? Mulheres, mas empreendedoras, guerreiras, batalhadoras, que estão atuando aí de forma singular, né? Tanto que vocês todas têm o seu destaque no espaço de vocês, dentro do setor cervejeiro. Alguma de vocês queria dar um pitaco sobre essa questão de gênero dentro do mercado? Lembra do áudio? Taiga, deixa eu só. Será que a Jéssica ela consegue pelo menos falar com a gente? Acho que de repente deu algum problema com a câmera dela. Mas eu não sabia que ela estava aí, gente. Desculpa. Ela entrou agorinha há pouco. Jéssica, você está ouvindo a gente? Que ela está aparecendo aqui como online. Ela liberou o áudio. Oi, Jéssica. Tudo bem? Eu não escuto. Ela liberou agora aqui o... Oi, Jéssica, tudo bem? Bom, eu estou tentando liberar o áudio dela, não estou conseguindo. Bom, segue. Para quem está assistindo agora, a Jéssica seria mais uma integrante aqui para esse time de mulheres e a gente está tendo alguns probleminhas em questão para quem está entrando no celular. Já hashtag fica a dica aí para quem foi usar a ferramenta, entrem pelo computador. Foi exatamente o mesmo problema que eu tive. Espero que a gente consiga resolver aí com a Jéssica, para ela também poder vir participar do bate-papo. Quem ia falar ou não ia falar? Ok, nada a considerar. Tem algum recurso levanta a mão assim, não, né? Pode ser, levanta a mão. Você vai falar, Júlia? Não, acho que assim, é uma ponderação que a gente até fez numa conversa prévia, né? Que acho que quando a gente fala de questão de gênero no mercado de cervejas, não é muito diferente da questão de gênero, de debates acerca de inclusão e equidade que em vários outros mercados, né? O mercado cervejeiro ele tem uma certa peculiaridade por ser, como outros mercados, um mercado que envolve ali um ambiente ainda muito masculinizado, embora isso esteja mudando, né? Mas é um processo de desconstrução. Então, eu acho que sempre que a gente fala da questão de gênero, é interessante a gente falar isso, né? A gente tem a nossa vivência desse mercado, mas ele ilustra algo que é uma construção social. Então, enfim, existe a parte do mercado de trabalho e existe a frente da questão de gênero no consumo, né? Então, como os ambientes de consumo de cerveja também, então é um debate à parte
acho que tem aí um desafio duplo que não é só do mercado de trabalho, embora seja mais... Quer dizer, enquanto empreendedores, a gente lida com as duas coisas, né? Com os profissionais e, de repente, o nosso empreendimento também é um local de consumo, um local que recebe pessoas, um local de serviço. E a questão de gênero também tem que ser debatida nesse ambiente. Mas, enfim, não estamos isoladas, né? A gente vê aí vários movimentos de engenheiras, enfim, e outras áreas do conhecimento que enfrentam também essa questão e debatem bastante isso. E é engraçado que existe uma percepção que eu, inclusive, ia dizer que você trouxe, Fabi, ontem, não sei se é isso que você vai comentar, sobre pessoas acharem que existe bastante mulher no setor cervejeiro, porque as mulheres que estão tendo destaque, aliás, as pessoas que estão tendo destaque e ensinando, né, então no setor de educação, são mulheres. E aí causa essa distorção, né, de que existe uma representatividade grande de mulheres no setor. Porque, na verdade, a área de educação, né, sempre foi aberta para mulheres. A mulher pode ensinar, pode ser a professorinha, né? Então, esse lugar cabe para a mulher. Então, se você vai ensinar a ser sommelier, ou ensinar marketing, ou ensinar a fazer cerveja, isso pode. O que não pode é você fazer a cerveja, o que não pode é você estar ali na linha de frente numa fábrica, porque esse não é um lugar de mulher. Então, assim, existe mulher na representação dentro desse mercado, mas ainda assim dentro daquelas áreas que são permitidas para a mulher, né? É uma certa condescendência, deixa as mulheres ensinarem, isso pode. Então, eu acho que tem, mas o que eu ia dizer não era nem sobre isso, eu ia pegar carona no que a Júlia estava falando, porque eu acho que esse ano está muito exposto, tanto que o mercado cervejeiro tem dificuldade em rever as questões de igualdade em todos os sentidos, não é só de gênero, não. Eu tenho me assustado muito mesmo com esse meio cervejeiro, o tanto de preconceito e de coisas muito ruins. Misoginia é uma das coisas, racismo. E, assim, é muito difícil você lidar com um meio em que você vê tanta intolerância em relação ao outro e assim, tanta dificuldade em relação à igualdade em todos os sentidos. Então, assim, eu acho que a gente representa, né? Aqui a gente está sendo no lugar de fala da mulher, mas eu acho que a gente tem que se colocar num universo que é um universo muito preconceituoso e que me assusta. Eu, para falar a verdade, eu tenho ficado muito assustada com esse meio, de verdade. É o famoso não leia os comentários, né? Para Exato. sobrevivência. Eu tenho feito isso sofrer de ver a forma como as pessoas estão pensando. As pessoas perderam a vergonha de expor pensamentos absurdos. Então, assim, tá difícil. Concordo com você, Fabiana. Acho que o sentimento de nós todas aqui é o mesmo, né? Se não for, alguém fale. Vai apanhar, tô brincando. Temos a liberdade de expressão, só que não. Mas é muito verdade. Também por conta disso, as empresas também estão se movimentando de forma positiva. O Science é um exemplo, né, de abrir cotas, por exemplo, para dar a oportunidade de pessoas pretas poderem ter acesso ao estudo. Eu já estou sabendo aí de backstage que o Science está tentando ir um pouco além das bolsas de estudo, mas não podemos revelar agora. Mas eu queria pegar esse gancho, então, né, já que a gente está falando desse tipo de preconceito, também para entender como vocês acreditam que a gente possa ajudar o mercado, né, a receber a informação para se abrir mesmo, né? O que o mercado pode fazer, o que vocês acreditam que pode ser feito para a gente sair só de um discurso, né? Não seja preconceituoso, repudiamos isso, a gente sair só desse discurso e a gente começar a efetivar, trazer essa diversidade para dentro. Vamos, meninas. Bom, então, eu acho que vai um pouco além, né, da gente falar, como você acabou de dizer, mas a gente valorizar esses profissionais, colocando numa posição de igual para igual, né? Então, eu nunca olhei para pessoas avaliando o gênero, separando por
opção sexual, por etnia, eu nunca olhei as pessoas dessa forma, assim como eu nunca olhei as formações, as profissões como profissão de homem ou profissão de mulher. Tanto que minha primeira profissão foi técnica. Gente faz isso. Eu acho que é um processo de desconstrução, né? A gente acaba tendo muitos preconceitos que já são inerentes, assim, que a sociedade coloca na gente. Mas a gente tem que desconstruir isso também, né? Eu sei que é muito batido falar isso, mas assim, a gente fala, não, eu não vejo as pessoas dessa forma. Às vezes a gente vê. Então, isso tem que ser realmente falado, né? Tem que ser realmente... Existe racismo, existe sexismo, existe... E vamos falar sobre isso, porque isso precisa não existir mais. Sim, o que eu quis dizer de colocar a pessoa... Te interrompi, mas... Tá, tem duas coisas que eu quero falar. Primeiro, em relação à profissão. A minha primeira profissão foi técnica automobilística, pelo Cefet. Comecei trabalhando no ramo automotivo. Já trabalhei numa concessionária da Audi, onde a equipe era toda masculina. As únicas mulheres eram a do RH e a moça dos serviços gerais. Não tinha ninguém na linha de frente que fosse mulher. E eu tinha que lidar desde o presidente da Audi Brasil até os mecânicos e lavadores de carro. E era uma linguagem diferente para cada um. E eu consegui impor meu respeito lá, falando de igual para igual, simplesmente não me colocando numa posição de que eu sou diferente por ser mulher. Não, eu tenho conhecimento, eu estudei para isso e estou aqui falando de igual para igual com vocês. Então, eu sofria, sim, preconceito, principalmente dos clientes. Os clientes chegavam, você que vai me atender? Né? Uma mulher entende de carro? Como assim? Mas eu ignorava, né? Eu tentava não absorver aquilo e tentar mostrar que, com a capacidade técnica, que eu estava ali pelo meu conhecimento. E eu trouxe isso para o meio cervejeiro também, né? Então, em vários momentos eu sofri preconceito com atendimento ao público. Dentro das empresas, quando eu estava numa posição de estar gerenciando uma equipe, né, liderando, ou até fazendo um treinamento de brigada, eu recebia também, muitas vezes, uma torcida de nariz. Quem é essa menininha novinha aí que vai falar, vai me ensinar sobre cerveja? Vai me dizer o que fazer, o que não fazer? Está me mandando botar o uniforme? Como assim? Né? Então, eu tinha muita resposta assim, negativa, mas o jeito foi perseverar e com o tempo, eu fui sentindo uma resistência menor, né, conforme eu fui mostrando o meu trabalho. E aí, em relação a essa questão de diversidade, eu sempre me abri a contratar pessoas, a ter parceiros que fossem diversos, né? Então, por exemplo, tem um professor negro na minha equipe, eu tenho uma pessoa negra na minha equipe que me ajuda em relação à estratégia de marketing. Então, é isso. Em relação à minha experiência, eu acho que valorizar de igual para igual é uma das formas da gente tentar trazer um pouco de diversidade. Pode falar, Mari. Eu acho que, além do que a Erika falou, você tratar de igual para igual, na minha opinião, isso é o básico. Eu acho que no momento que a gente vive, na circunstância que a gente vive, contudo, as mulheres já fomos preteridas e a gente tem que fazer escolhas conscientes. Por exemplo, se eu fiz um evento essa semana, tinham 6 convidados, 3 eram mulheres e 3 eram homens. Eu fui buscar 3 mulheres e acabou-se. É fazer escolhas. A minha equipe sempre foi ou mais mulheres ou pelo menos metade. Eu acho que isso é nosso papel nesse momento. Não tem para onde correr. Interessante que você falou de escolhas, porque tem algo que eu falo muito, eu sou vegetariana, vegana, enfim, então eu sou militante em muitas frentes, e uma coisa que eu falo muito é uma ação muito política que a gente pode tomar como pessoa física e jurídica é a sua escolha de consumo, é a sua escolha de parceiro de negócio e sua escolha de o que você compra. Que marca de cerveja você compra? Você sabe qual é o posicionamento dessa empresa? Qual é esse brewpub que você está indo? Né? Como se posicionam esses, normalmente, vários sócios, sócias, enfim. Né? Isso está alinhado com a sua forma de pensamento, sua forma de ver o mundo? Eu acho que ainda está muito devagar essa conversa para o consumidor, são poucas pessoas que ainda enxergam isso, mas isso está crescendo. E as empresas estão se vendo forçadas, né, a se colocar e se manifestar sobre isso. Hoje em dia não dá para fugir de certos assuntos. Então, assim, essa cervejaria que você elogia tanto no Instagram e gosta, eles contratam mulheres, eles têm mulheres no time? Será que isso não é uma questão que vale a pena
os consumidores refletirem, isso já faz uma grande diferença quando a sua escolha, para onde vai ser o dinheiro, de fato. Isso serve para tudo, gente, marca de maionese, tá? Mas assim, no mundo da cerveja, eu acho que o consumidor tem um grande poder político. E acho que tem uma outra questão que não é o como a gente, como indivíduo, enfrenta, né? Eu sou uma pessoa muito combativa ali quando alguém me questiona pela minha posição, por eu ser mulher, quando alguém entra na minha própria empresa e pergunta cadê o dono, aquele clássico que a gente já sabe, né? Tipo, que bom, mas quem que manda aqui? É o clássico, todo mundo já teve isso. Uhum. Agora, isso é uma questão de como cada uma individualmente é mais ou menos combativa, e aí tudo bem, cada uma se sente mais ou menos à vontade. Mas, de novo, como que a gente enxerga o problema fora do nosso mundo, fora do nosso umbigo. Eu tive uma série de privilégios, não tive todos, tive alguns, e eu tenho que ter consciência dos meus privilégios que me colocou numa certa situação hoje, né? Então, assim, eu sou uma pessoa branca, de classe média, então, assim, não sou milionária, nunca fui, minha família não é rica, mas, ao mesmo tempo, eu tive uma série de privilégios para estar onde eu estou, e aí, sim, discutir com alguém e falar, não, vou provar para você, por A mais B, que eu sou uma profissional competente. Agora, e as pessoas que não tiveram o privilégio que eu tive? E as pessoas que não tiveram o privilégio dessa formação? E as mulheres que não conseguem se encaixar no nosso mercado de trabalho por maternidade, por sexismo, por uma série de outras questões? Aí está o nosso desafio, como pessoa física, de novo, ao questionar e trazer o debate, e nós, como donas de empresa, de tentar incluir essas pessoas, ou, no mínimo, entender, no mínimo, assumir os nossos privilégios, né? Então, eu acho que não é olhar como a gente, eu lido com isso. Eu lido com isso, faço minha terapia, entendeu? Depois a gente resolve. Mas, assim, como a gente, como PFPJ, eu falo, lida com essa questão. Inclusive, isso é interessante você falar, porque alguns dos conselhos que a gente escuta, né, no caminhar desse ser empreendedor, né? Você não pode se posicionar, porque se você se posiciona, você pode perder clientes. Mas, assim, se você é uma pessoa que tem a liberdade, presta serviço, você não tem a liberdade de escolher para quem você quer prestar serviço também, a gente está entrando na mesma roda. Se você não tiver a liberdade de falar, não, para você, eu não vou fazer esse serviço, eu não vou dar aula para você, ou eu não vou vender a minha cerveja para você, porque você não me interessa como parceiro comercial. Eu acho que as coisas só vão acontecer quando a gente tiver coragem de se posicionar assim, porque, que você vai deixar de vender, você vai deixar de ganhar. Infelizmente, vai mexer no bolso, sim. Mas, assim, se você quer mudar, se você quer transformar o que está estabelecido, tem que doer de alguma forma. Infelizmente, a gente mais uma vez vai pagar, mas eu acho que se a gente não se posicionar dessa forma, a gente vai sempre deixar as coisas acontecerem do mesmo jeito. As coisas vão sendo levadas nessa, não, a gente não pode perder cliente. E eu já sou o contrário, eu acho que a gente deve perder, entendeu? Para poder peneirar esse meio e trazer gente melhor para ser bons parceiros comerciais dentro desse setor. É a minha opinião. E eu deixo de ganhar dinheiro, sim, tá? Por esse motivo e por esse posicionamento meu. Mas eu acho que tem que ser por aí. Eu estou super de acordo com você, Fabi. Eu acredito que, na verdade, tem não só a ver com a escolha de com quem a gente está lidando pela questão do posicionamento, né, desse cliente, desse fornecedor, enfim, mas também quando você escolhe aquilo que te encaixa no teu perfil e no que você acredita, você trabalha melhor, né, o resultado disso é muito maior e não tem como não surgir outros clientes a partir disso. Então, assim, a gente perde em alguns momentos, mas a gente ganha também com isso. A Érica, acho que eu queria complementar. Eu concordo plenamente. Já perdi muitos clientes por me posicionar, mas prefiro perder a ficar calada, né? E eu só queria acrescentar aqui um conceito que eu sempre falo de marketing. O marketing, quando surgiu, que era o que a gente chama de marketing 1.0 hoje, ele tinha o intuito de fixar as marcas na mente do consumidor e empurrar os produtos. Só que ao longo do tempo ele foi evoluindo, os consumidores foram ficando mais conscientes do que estão consumindo, foram exigindo mais qualidade e hoje a gente exige muito mais do que qualidade, mas também valores. A gente consome as marcas pelos valores que elas entregam. Então, a marca que não se posiciona hoje, está isentona, né, ela corre o sério risco de perder cliente só por não se posicionar.
Então, eu mesma tenho acompanhado agora na pandemia, né, diversas marcas que não estão se posicionando e que isso está me incomodando. Não sei se no futuro vou continuar consumindo dessas marcas, né? Então, acho que nós, como pessoa física, devemos sim influenciar na nossa pessoa jurídica. Taiga, me permite aqui fazer a leitura de alguns comentários aqui dos participantes? Claro, com certeza, por favor. Ó, a Sara de Araújo, ela inclusive foi nossa professora, é nossa professora no Beer Expert, ela tem um Instagram Negra Cerveja Sommelier, ela fez um adendo aí à colocação da Júlia, falando que ela está certíssima, que ela já deixou de tomar cerveja de uma marca porque defendeu o militarismo, sendo que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil. E ela também comentou da Maíra, falando que a gente precisa enxergar, porque não nomear as mulheres é uma forma de manter a estrutura. E, por fim, a gente teve um comentário bem legal aqui da Gabriela Nassif Junqueira Tardim. Ela disse que é de uma cervejaria chamada Beer in Box, em Paulínia, tem 3 anos de atuação no mercado, e que fala que todos os anos eles promovem um concurso de cervejeiros caseiros, né? E esse ano ela lançou um concurso exclusivo para as mulheres. E que ela ficou surpresa quando a gente foi pesquisar sobre o tema e viu que nunca houve um concurso no Brasil voltado para as mulheres cervejeiras. Em meio a tantos concursos no Brasil inteiro, tantas cervejas caseiras, tantas mulheres cervejeiras caseiras tão ou mais competentes que os homens. E ela está perguntando por que, na opinião de vocês, ainda existe tanta resistência para a entrada das mulheres nesse mercado. Alguém quer responder? Eu tenho uma consideração já, se vocês quiserem ir pensando. Bom, existe uma questão de estrutura mesmo, né? De educação, cultura. Pensa que, até eu não sei qual que é a idade de todo mundo que está nos assistindo, acho que das meninas aqui que a gente está conversando, temos idades parecidas, mas no quesito que eu vou dizer há 15 anos, 18 anos atrás, né? Eu comecei a beber há uns 20 anos atrás. Mas naquela época era uma coisa assim, com a família. Meu pai não gostava que eu gostava de cerveja, era algo super escondido. Eu não podia ir até o boteco que meu irmão ia, mesmo que no boteco, numa cidade super pequena, todas as pessoas que estavam lá conheciam meu pai ou eram amigos do meu irmão. Então, assim, não era nem um lugar, uma caverna, um lugar escuro, perigoso, não sabemos o que acontece por lá. Não, era na cidade onde eu nasci, onde todo mundo, absolutamente todo mundo, se conhece, mas eu não tinha o mesmo direito que meu irmão, a ponto de, teve uma vez, e essa história eu me lembro e falo isso em tudo quanto é programa que eu dou entrevista, que foi uma vez que eu cheguei na cidade, eu já não morava mais lá, eu cheguei, liguei pro meu irmão, falei, onde você está? Ele falou, no boteco. E eu falei, tô indo aí. Ele falou, não vem, que só tem homem. Eu falei, pois vai ter uma mulher. E eu fui, e sentei na mesa com eles, e foi uma situação bastante engraçada no mesmo dia, porque realmente a gente senta lá e os homens da cidade, é uma cidade que tem um perfil muito provinciano, e aí onde já se viu mulher sentar num boteco, mas eu sou uma pessoa que gosta de cerveja do meu irmão e dos nossos amigos, então ali era o lugar perfeito. E realmente, naquele dia, quando eu atravessei o bar ele tem, entre a porta e o balcão, ele tem coisa de, sei lá, 5 passos. Mas parecia que tinha uns 20, porque eu passei por uma situação tão constrangedora de olhar sobre mim, que eu parecia... Sabe quando dá a situação que o balcão está super longe, porque você quer entrar e sair logo, porque eu sou um ET naquele ambiente? E isso não era difícil acontecer. Hoje tá diferente? Tá. Mas ainda tem lugares que não somos bem-vindos. Se você conversar com seu tio, com seu primo, vai ter boteco, ele vai falar, não vá, porque só tem homem. Coisas do tipo. E aí eu fico pensando, né? Qual que é o tipo de comportamento que o homem tem que é tão degradante a ponto de uma pessoa não poder entrar junto com eles, né? Porque deve ser horrível. Eles mesmos devem não gostar de ficar lá, não sei. Ou é tão divertido que eles têm ciúme, né? Não quer que a gente se divirta junto. Não tem lógica, sabe? Mulher bebê, Taiga. Que horror. Então, mulher no boteco. E aí, respondendo à pergunta, era isso. Existia um comportamento muito grande de uma cultura que, mesmo se eu gostasse de cerveja, eu não era bem-vinda naquele lugar. E onde que eu bebo cerveja? Se não no churrasco, né? Era num bar, era num boteco, enfim, era no mesmo lugar de descontração que os homens vão.
E aí, por conta dessa cultura, a massa de mulheres, né, demorou também para ter um número grande, né, para ser um número grande em quantidade de mulheres bebedoras. Porque ou ela não era incentivada a tomar, ou ela não podia ir beber, né? Então era uma coisa que acontecia de forma muito tímida. Hoje a gente tem mais liberdade, sim, apesar de não ter mudado muita coisa, mas é mais fácil que as mulheres se sintam na liberdade de ir para um bar e beber, enfim, e provar dos sabores, né? Por isso que está mudando, mas é também por isso que continua ainda tendo resistência, né? As gerações, elas permeiam aí, né, os setores, os mercados, os ambientes, os restaurantes e bares, e aí os pensamentos se trombam, né? Por isso a resistência ainda existe. Eu acho, se eu puder complementar aqui, eu acho que tem uma coisa que é do ambiente de consumo que a gente falou, né? Embora hoje seja mais normal você ver um grupo de mulheres num bar. Eu moro em São Paulo, então, né, eu tenho uma visão muito de uma bolha, de uma cidade megalópole. Agora, fora de São Paulo, e eu viajava, né, não sei mais como conjugar esse verbo, bastante, então eu, né, fui em bares cervejeiros pelo Brasil todo e sofri não só assédio, mas assim, tive sérios problemas em bares cervejeiros fora de São Paulo. Quem me pergunta em privado sabe, inclusive, quais são, coisas bem sérias já aconteceram, mesmo eu sendo profissional do setor, etc., porque uma mulher sentada ali no bar tá lá, mas é para ser incomodada mesmo, não é mesmo? Então, assim, isso acontece. Uma mulher sentada sozinha num restaurante, já o garçom fica incomodado. Você tá esperando alguém? Você precisa de alguma coisa? Porque, assim, você sozinha no Brasil, parada ali, esperando um chopp, tem alguma coisa errada. Ai, coitada. Então, assim, tem uma série de coisas aqui que ainda tem que ser desconstruídas, já ouvi né? essa pergunta. Exato. Você não pode sair de casa para tomar uma cerveja sozinha. Tem alguma coisa errada, né? Então, assim, se tem problema com bebida, enfim, tem todo esse tipo de coisa. Mas eu acho que tem uma outra questão que é trabalhar com cerveja, ser encarado como um caminho e uma escolha profissional já é um desafio para todos. Todo mundo que fala, você trabalha com cerveja, papo de Uber, né? Você trabalha com cerveja? Uau! Quero trabalhar com isso. Quero trabalhar com você. Porque a pessoa acha que você bebe cerveja o tempo inteiro e é isso aí. Então, encarar isso como profissão e entender os caminhos profissionais para trabalhar com cerveja já não é fácil para o público em geral. Então, eu não acho que alguém pega o guia do vestibular ali e fala, vou trabalhar com cerveja. Não enxerga isso. Então, já tem, ninguém hoje faz uma formação, talvez agora, essa galera jovem esteja planejando uma formação pensando em atuar nesse mercado, né? Mas encarar cerveja como uma profissão, para algumas pessoas ainda é difícil entender. Então, imagina só que uma mulher que vive neste universo, que já a separa um pouco da cerveja socialmente, encarar a cerveja como profissão. Então, acho que as duas coisas são um caminho aí e que muitas de nós percorremos, tenho certeza, posso dizer, ninguém aí fez vestibular pensando, vou trabalhar com cerveja, né? Foi acontecendo porque a gente foi descobrindo esse caminho, esse mercado. Então, acho que mais ou menos isso também ajuda a explicar. Boa. Mas, assim, nesse sentido, é bem importante a questão da representatividade, né? Das outras mulheres que estão, ou, enfim, querendo ver o que elas querem fazer, ver que existe, que você pode fazer cerveja, você pode ter uma empresa de cerveja, você pode atuar em diversos setores do mercado cervejeiro. E as pessoas têm que ver que a gente é normal, que não é nada demais, tanto para o bem quanto para o mal, você ser uma mulher que trabalha no mercado de cerveja. A gente, nas Japas, a gente tem muito isso, das vezes as pessoas pagarem muito pau, de falarem, nossa, uma empresa só de mulheres, que coisa incrível. É legal, é incrível, né, que a gente enfrente tantos problemas. Mas também não é nada demais, assim, é uma empresa como outra qualquer. Então, assim, tem que tirar essa coisa de é incrível ou é horrível porque mulher a fantasia, cerveja, né, ou mulher por trás não sabe do que isso administrar. Então, por isso é importante a gente falar sempre, né? É chato falar mulher na cerveja? Mas a gente precisa falar. Infelizmente, a gente precisa falar ainda porque as pessoas precisam ver que é uma coisa que tem que ser normal, que é uma profissão como outra qualquer, né? Não precisa ser o bichinho do zoológico, né? Que é o especial, né? Uma espécie rara, né? Exato. Coisa que eu digo muito, o lugar da mulher na cerveja, por muito tempo, foi no rótulo, né? Ali exibindo o corpo,
E assim, isso é uma coisa que eu brigo muito. Já deixei rótulo, né? de comprar muita cerveja e falo, velho, não vou comprar sua cerveja, olha o seu rótulo. Não vou comprar, esqueça. Olha o nome da tua cervejaria. Não tem como eu comprar isso. É maravilhosa, mas beba na tua casa, venda para seus clientes. Não dá, então a gente tem que combater. A gente está nesse momento, quando a gente tem voz, a gente tem alguma representatividade mesmo, é combater. Em todos os aspectos, nas escolhas comerciais, na compra de produto para você, na compra do seu, em tudo. É escolha. Combater sempre. Eu acho que a palavra é essa. Bom, a gente então falou até agora sobre a questão de aplicar e aumentar a diversidade e a representatividade de todas nós no mercado. Eu queria agora ir para o lado mais empreendedor da coisa, né? Queria que vocês trouxessem para a gente como foi o estalinho aí para vocês, como é que se deu, né? O começo da empresa de vocês, do atuar como empreendedora, e quais são as principais dificuldades para vocês? Mais no sentido assim da gente poder dar dicas para quem está aí nos assistindo, né? E de repente está com vontade de quebrar a barreira do começar. Dá ordem como aí, vocês Caio. quiserem, vamos lá. Érica, quer começar? Tá, pode ser. Bom, eu já trabalhava no meio cervejeiro há alguns anos, passei por algumas empresas, em uma grande distribuidora de cervejas, um e-commerce cervejeiro, sempre na área de marketing. Fiz muito freela em eventos, em bares. E como eu estudava muito sobre cerveja, sobre marketing, e fui adquirindo esse know-how prático, chegou um momento que eu estava sendo muito procurada para consultorias, porque eu era uma profissional rara na época, isso em 2015, 2016. Eram poucas pessoas no Brasil que entendiam tanto de marketing quanto de cerveja, que é algo importante, porque quando a pessoa só entende de marketing e vai dar consultoria para um negócio cervejeiro, muitas vezes não consegue posicionar bem o produto, não entende o vocabulário cervejeiro, né? Não entende o perfil do consumidor. E aí eu vi a oportunidade, então, de lançar o marketing cervejeiro, tanto que esse nome, né, que já diz ao que veio, me ajudou bastante a fixar na mente das pessoas. E, na época, a ideia era ser uma agência de consultoria, onde teria um curso também, o curso Marketing de Cerveja. E aí decidi pedir demissão da distribuidora e do e-commerce para focar nessa minha empresa. E comecei a ter muita procura pelo curso. E quando eu fiz a minha primeira turma aqui no Rio de Janeiro, eu me senti completamente encantada pela sala de aula. Eu me sentia muito mais feliz como professora do que como consultora. E aí, como foi o primeiro curso do Brasil com esse tema, eu comecei a ter procura em outras cidades, né? Então, eu formei turma em Porto Alegre, São Paulo, Ribeirão Preto, Brasília, Florianópolis. Comecei a viajar pelo Brasil com o curso e acabei refutando em relação à ideia da agência. Eu vi que era mais interessante eu transformar o marketing cervejeiro numa instituição de ensino do que continuar com esse modelo híbrido de consultoria e mais o curso. Aí fui lançando outros cursos depois, né? O curso de gestão e tributação, de mixologia cervejeira, já que eu também sou bartender, né? E faço drinks com cerveja. E acho que a maior dificuldade que eu enfrentei foi abrir uma empresa com capital baixo. Eu vim de uma família pobre, eu nunca tive quem investisse no meu negócio, eu não tinha educação financeira na época, então eu não tinha um grande aporte para começar. Foi muito assim, começando a primeira turma com o mínimo de recurso possível e reinvestindo na marca. E já cheguei a ter a turma com prejuízo ou que empatou, mas que eu não cancelei só em respeito às pessoas que se programaram para estar ali, porque muita gente viajava também de outras cidades para fazer o curso. Já tive que viajar de ônibus porque eu não tinha grana para pagar avião. Sempre ficava hospedada em hostel, comia mal. Então, assim, o que o pessoal vê no Instagram é que minha vida era super glamurosa, né? Nossa, a Érica tá viajando pelo Brasil, sucesso, saindo aí em revista, tá comendo bem, bebendo bem. Mas não era bem assim, né? Eu enfrentei muita dificuldade. E hoje eu estou numa posição que eu consigo escolher os parceiros que eu quero ter perto, no sentido de receber convites e até precisar recusar por não dar conta de fazer tudo.
mas isso está acontecendo agora por toda a construção da marca que eu tive ao longo desses anos, né? Vai fazer 4 anos de empresa agora em outubro, e foram, assim, 2 anos e meio de muito perrengue para depois, ano passado, começar a recolher os frutos disso, e agora está tendo uma visibilidade maior, um retorno financeiro maior. Então, acho que o maior aprendizado que eu tirei do empreendedorismo é que você tem que ter um propósito acima de tudo, né? Se eu não tivesse o propósito da educação, o propósito do pioneirismo, né, eu não teria seguido em frente, porque foi muito difícil esse tempo todo, mas pode ser muito recompensador depois de você ver o fruto desse trabalho, você ter esse reconhecimento, e eu acho que é algo que é uma característica de quem empreende, esse gostar, né, essa valorização do reconhecimento do seu trabalho, coisa que muitas vezes a gente não consegue no CLT. Então, acho que a gente, quando vê o mercado se movimentando, né, com algo que você está fazendo, enquanto dentro de uma empresa você está fazendo uma única empresa crescer, você vê que você pode fazer muito mais pelo mercado, né? Então, essa é uma das coisas que sempre me motivou. Legal. Júlia, você que também tem uma instituição, conta pra gente como foi esse processo. Na verdade, assim, eu tinha cerveja como um hobby, né? E acho que como muitas pessoas que empreendem ou querem empreender nessa área também tinham cerveja como hobby. Eu atuava na área de comunicação e tinha blog sobre comida, então a parte da gastronomia sempre foi muito presente na minha vida. Eu fiz livros sobre isso logo que eu me formei né, em jornalismo, então isso para mim era muito vivo. Então eu já degustava cerveja, eu gostava bastante. E eu e algumas amigas desse universo da comida, da gastronomia, a gente montou uma confraria de cervejas aqui em São Paulo. Foi a primeira confraria de mulheres de cerveja em São Paulo. Sei lá, faz mais de 10 anos isso, eu não sei quanto tempo precisar direito. Por conta disso, a gente teve a visibilidade de ser o ET, né? Meu Deus, as mulheres cervejeiras, as mulheres que bebem cerveja, enfim. Então, a gente circulou muito nesse meio, conheceu muitas pessoas por conta disso, por ser chamada para muitos eventos, enfim. Então, isso me apresentou ao mercado cervejeiro ainda quando, para mim, era hobby, né? E aí eu conheci os meus atuais sócios, que é o Rodrigo e o Alexandre, aí sim, comecei a fazer mais cursos, comecei a me especializar, mas sempre porque, não sei, porque eu queria saber, né? Mas em algum momento surgiu a oportunidade de eu ser sócia deles, e eu já dava algumas aulas, mas como freela, né? Às vezes dava algumas aulas de fabricação de cerveja junto com eles, de degustação. E aí falei, bom, então vou empreender. Eu sempre tive outros negócios, né? Eu tinha o meu blog, eu tinha uma empresa de conteúdo, então eu sempre tinha o meu próprio negócio em paralelo, acho que isso é da minha natureza. E aí mudei um pouco a minha relação com a cerveja, porque ela deixou de ser hobby e virou cada vez mais o meu trabalho, até que eu deixei de fato de fazer comunicação formalmente e comecei a trabalhar apenas com cerveja. Em alguns casos, unindo todo o meu conhecimento de sommelier, de especialista em análise sensorial, junto com os times de marketing ou em planejamentos de marketing, mas sempre para cervejarias. Então, eu nunca deixei... Acho que a gente acumula a nossa bagagem, a gente nunca deixa ela 100% para trás, mas eu trouxe tudo isso para minha atuação em cervejas. E a escola, nos últimos 10 anos, cresceu muito, né? Então, a gente multiplicou a quantidade de cursos, porque o mercado cresceu como um todo, então a gente tinha uma grande base de pessoas que aprenderam a fazer cerveja com a gente, que depois começaram a frequentar outros cursos mais avançados, enfim. Então, toda a estrutura cresceu, e por conta disso também a gente começou a ser chamado para dar algumas consultorias ou integrar projetos cervejeiros ou de ex-alunos ou de pessoas próximas a nós, então acabou se modelando nos últimos anos mesmo uma empresa separada de consultoria, em que cada um tem sua área de expertise, e aí a gente consegue atender projetos maiores e mais amplos, e de tanto ser chamada para fazer eventos cervejeiros, experiências, eventos, eu montei uma empresa só sobre isso, então eu acho que com o tempo as coisas vão se amadurecendo, né? Eu tive o privilégio das coisas irem acontecendo e eu ir modelando elas no formato de empresas. Eu nunca cheguei e falei, tive um estalo hoje, vou abrir uma escola de cerveja. Eu fui me inserindo nos ambientes e escolhendo formatar essas empresas que eu tenho hoje, né? Eu acho que nem todo mundo teve esse privilégio, pessoas caíram mais ou menos de paraquedas,
Mas o que eu sempre digo para quem quer empreender, não só com cerveja, é planejamento. O planejamento, como a Erika falou, o financeiro mínimo, planilhinha do Excel, conta de padaria mínima. Lembre-se de todos os seus custos que você vai ter agora, porque todo mundo acha que empreender é lindo, porque você vai ter só flexibilidade de tempo, etc. Mas assim, é o contador, é a tua conta de luz, é uma pilha de boletos que você nem imaginava, sem nada daquelas coisas lindas do CLT, entendeu? Nada. Você vai tirar férias, boa sorte. Você vai tirar férias e não vai ganhar dinheiro, entendeu? É uma escolha sempre. Então, às vezes eu encontro pessoa que fala, eu sou dentista, super bem sucedido, quero empreender com cerveja. Eu falo, não vai. Com um estilo de vida, com um padrão, que você ou vai fazer essa transição muito lenta, ou você, entendeu? Você vai se frustrar muito rápido, porque é um setor na verdade, que ainda paga pouco. Deixar claro para a pessoa o quanto ela vai ralar, né? Se ela tiver a fim de mergulhar nessa, quem quem está somos acostumado nós com para o dizer que salário não? de alta gerência, né? Você vai empreender se você tiver ali um baita capital de giro, de uma maneira que você pode, né, ficar no negativo muito tempo que você não vai ficar suando, entendeu? Mas assim, para uma pessoa que vou pegar meu fundo de garantia e investir tudo. Calma, respira muito fundo, entendeu? Porque é isso, esse planejamento financeiro é muito importante. O crescimento, ele é muito lento, de fato, até você chegar num padrão que você tem ali um mínimo, né, ou uma estabilidade. É isso, tem que estar muito preparado para a instabilidade. O Covid tá aí para mostrar isso, né? Ninguém estava preparado para algo desse tipo. E assim, todo mundo teve que se adaptar e algumas pessoas não tinham como segurar o negócio aberto por muito tempo. Então é isso, o planejamento é tudo. E outro é um planejamento que não exige apenas o seu conhecimento técnico. Por quê? Por exemplo, eu e os meus sócios, né? Eles são PhD em bioquímica. O Rodrigo, ele tem especialização do CIBA em microbiologia cervejeira, entendeu? Levedura. Agora, ele não é a melhor pessoa para fazer planejamento de marketing, não é, né? Então, a gente é um time que cada um tem sua área de especialização. Quando você é um empreendedor individual, você tem que correr atrás de algumas outras áreas. Então, eu sou muito boa tecnicamente em alguma área, mas assim, eu não entendo nada de marketing, de finanças, você vai precisar de tudo isso. Então, ou você vai procurar essas áreas, ou você já vai ter no teu planejamento financeiro profissionais contratados para isso. Não tem como fazer tudo sendo empreendedor, não tem como saber muito de tudo sendo empreendedor, é impossível, sabe? Porque assim, você não tem nem tempo para ler tanto livro quanto você acha que você vai ler, meu bem. Esquece, tá tudo ali empilhado do lado, entendeu? Então, assim, ou contrate, ou no mínimo saiba as áreas que você já tem bem resolvidas, que você conhece, porque é muita coisa para fazer sozinho. Desculpa, gente, tô acabando com o sonho, mas vai dar tudo certo, entendeu? Eu acho que é mais um choque de realidade, assim, mas vamos junto, né? Exato. Assim, só eu quero até agregar aí, lembrar que tempo flexível não quer dizer menos trabalho. Quer dizer que você vai poder ir ao dentista antes do almoço, mas não quer dizer que você vai trabalhar menos. Não, e o negócio das férias é um negócio que eu sinto falta. Tem muito tempo que eu não tiro férias, então... É aquele e-mail automático que, assim, favor mandar a sua demanda para fulano de tal. Aquele e-mail de férias. Eu tenho saudade disso. Saudade, porque, assim, saudade. Não sei para quem mandar o e-mail. Para mim mesma. Eu esqueci de dizer que desde que eu comecei a empreender, eu passei a trabalhar de domingo a domingo, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Inclusive, meu casamento acabou por isso. A minha vida pessoal é completamente prejudicada por causa dessa minha escolha de vida. Que não quer dizer que sempre precisa ser assim. Eu acho que com o tempo você vai aprendendo a lidar, você vai conseguindo contratar e delegar, mas durante um período é um pouco mais complicado, assim, você tem que ter uma dedicação bem intensa. Sim. Obrigada, meninas. Fabi, você como jornalista, conta pra gente seu som. Você vai entender exatamente o que eu vou te falar, porque você deve passar os mesmos perrengues. A gente trabalha com conteúdo intelectual, e conteúdo intelectual é imensurável. Você dá o valor, e normalmente as pessoas não dão o valor, não é? Então, é muito difícil você formular preço, você se impor que o valor do seu trabalho é aquele, porque as pessoas querem, elas, valorar o seu trabalho. Não, isso aí... Eu poderia fazer esse texto? Faria pessimamente mal, mas acho que pode fazer
Então, assim, é um material muito difícil de você mensurar. Você não vai entregar um produto que você gastou X para que tivesse uma cerveja que você gastou tanto em insumo, tanto em trabalho, tanto em horas de fábrica. Não é. Então, as pessoas não sabem o quanto que a gente investe, né, em conhecimento, em aprendizagem, em pós-graduação, em cursos de extensão, em várias áreas para poder chegar no ponto de construir um conteúdo que seja interessante. Então, é muito difícil empreender. Eu, para falar a verdade, tenho 12 anos nessa área. Eu só comecei a poder me sustentar pelo meu trabalho com a cerveja há cerca de 4 anos. Porque até então eu tinha que ter atividades paralelas dentro da comunicação mesmo, para eu poder pagar as minhas contas, porque era muito difícil pagar com o que eu recebia do meu trabalho, né? Hoje eu trabalho em 2 frentes, que é a área de comunicação, da minha coluna, do meu site, e as consultorias que eu presto como sommelier. Então, a partir do momento em que eu comecei a prestar essas consultorias de treinar brigadas, de treinar vendedor em supermercados, de fazer mix de cerveja para um grande supermercado aqui de BH, e não sem críticas, porque quem é essa mulher para ficar falando que essa cerveja pode e que não pode, né? Então, assim, a gente enfrenta isso. Então, é muito difícil você conseguir montar um escopo de trabalho que seja respeitado e seja valorado para você cobrar. Eu cobro X. E, assim, eu demorei muito para conseguir estabelecer isso na minha cabeça. Não, eu investi muito nisso aqui e isso é o que vale. Se a pessoa não quiser pagar, então, infelizmente, eu não vou fazer esse trabalho. Mas antes eu morria de medo de falar, não posso fazer por esse valor, e a pessoa nunca mais, sabe? Como se fosse o único cliente da face da Terra. Então, é muito difícil ser um empreendedor individual com um conteúdo intelectual, que é o nosso, porque você fica refém das pessoas. E se ele falar mal do meu trabalho? E se não gostar, sabe? Então, assim, é muito difícil mesmo. Mas agora, assim, eu consegui fazer, um trabalho pessoal. Isso é tudo, eu investi muito, eu sei que isso vale tanto e é esse meu valor. Se não quiser pagar, infelizmente, a gente não vai fazer negócio. E outra coisa que surge muito, outro dia até li um texto sobre isso de alguém falando, é a tal da parceria, né? As pessoas querem fazer de graça. Tipo, você faz um trabalho de divulgação no seu site, não sei o que, eu te dou em cerveja. Eu não pago meu aluguel com cerveja, eu não como cerveja no meu dia a dia, né? Eu não pago meu plano de saúde com cerveja, infelizmente. E se eu quisesse vender cerveja para ganhar dinheiro, eu ia estar em outra área dentro desse setor. Então, assim, essas parcerias, eu te dou visibilidade, eu dou divulgação em canais muito importantes, assim, todos os dias aparece esse tipo de proposta, o meu trabalho em troca de nada, na verdade. Então, isso é uma coisa que você tem que estabelecer, valores, tabelas que você não tem comparação, porque eu não posso falar, o meu trabalho vale tanto, mais do que o da Tiger, porque a Tiger tem... Não tem como a gente fazer, né? Uma tabela de preços, de um texto de X palavras custa tanto, não é assim que funciona, né? Então, você tem que montar a precificação do seu trabalho e acreditar nisso. A partir do momento que eu consegui trabalhar isso em mim, aí sim, as coisas entraram no trilho, eu hoje consigo trabalhar com cerveja e ganhar relativamente bem com cerveja, mas não foi um caminho fácil e, assim, se eu tiver que recomendar para alguém, eu falo, olha, segura, tenha alguma coisa que te dê um fixo e que te dê uma garantia, porque isso é completamente fluido. Pode ser que você, de repente, pare de ganhar e não vá para frente. Eu percebo que para vender o nosso negócio, a gente precisa educar o cliente para que ele entenda o que a gente está vendendo. É um trabalho de convencimento, não no sentido só do marketing da palavra, mas no sentido de educar para ele entender, inclusive, o que você vai fazer. Porque eu vejo que é sempre um ponto de interrogação. Assim, você vai me vender comunicação, mas eu posso me comunicar. Meu filho tem Instagram, minha sobrinha faz muito bem isso aí, sabe? Eu tô cansada de ouvir isso. E, assim, uma outra coisa que é muito engraçada, você vai treinar, assim, como sommelier, né, no caso, você vai treinar garçom. E aí os garçons, eles são muito preconceituosos, muito mesmo, né? Homens trabalham. E aí eles acham, quem é essa menina para vir me ensinar o meu serviço? Eu não estou te ensinando a ser garçom, muito pelo contrário, eu vou aprender com você, né? Eu estou tentando te ensinar aquilo que você vende, como você vender melhor aquilo que você tem que vender.
só isso. Mas é muito difícil você alcançar. Então, você tem que conquistar com 1000 artifícios, piadinhas ridículas e machistas para que eles consigam entender a linguagem. Infelizmente, você tem que baixar o nível mesmo para você conseguir falar. Então, assim, é complicado, é muito complicado você se colocar como uma pessoa de respeito e que tem um conteúdo a ser passado, sabe? E diferenciar o que é conteúdo e o que é produto material. É muito difícil. Uma dica que eu dou, que eu uso no meu processo de precificação, é que eu detalho todos os trabalhos que vão ser efetuados junto daquele cliente, para eu entender a quantidade de expertise que eu vou ter que imprimir ali, quantas horas eu vou dedicar, né, por semana, por exemplo. E eu fecho também as etapas do trabalho. Então, eu sempre tenho um objetivo a ser alcançado. E eu traço essas fases para a gente alcançar essa meta, né? Então, Enfim, eu tenho que te dar uma dica nisso aí. Cuidado na hora que você for apresentar isso para o cliente, porque ele pode chegar e falar assim, e ticando, não, eu quero esse, mas eu não quero esse. Você sabe que você precisa de etapas no seu trabalho para chegar num produto final que seja razoável. Então, ele fala, não, esse aqui eu não quero, esse aqui eu não quero, e vai cortando pelo preço. Isso já aconteceu comigo. Por isso a necessidade então, faça isso só para você. Conversa educativa. Faça essa tabela só para você. Não mostre para o cliente, porque fatalmente vai te acontecer em algum momento. Tá. Maíra, na produção, conduzindo uma cervejaria como um todo, marca, cerveja, importação, conta isso pra gente. Na verdade, a gente não faz importação, né? Eu falei, eu pensando nisso, mas explica aí. É porque, assim, a Japas começou em 2014, aqui no Brasil, óbvio, como uma cervejaria cigana, e a gente já passou por algumas cervejarias, e hoje em dia a gente produz na Dádiva, mas a gente começou, ano passado, a ter uma operação cigana também nos Estados Unidos. Então, acho que por isso você falou importação, né? A gente, na verdade, não exporta, a gente produz lá. Então, a gente tem... mas, assim, para chegar lá foi todo... Oi? Conta esse processo pra gente. Então, eu tenho uma amiga que trabalhava com importação, ela é de Israel, e ela acabou indo para os Estados Unidos e abrindo uma empresa que originalmente era para ser de importação, né? E ela ia pegar algumas cervejarias de, sei lá, de Israel, do Brasil, da Espanha, e trazer para lá. Só que era um modelo de negócio bem batido, né? Não que não seja bom, né? Dependendo do caso, funciona. Mas ela decidiu que ela queria fazer a produção no local. Então, ela me convidou, a gente é amiga há muito tempo. Eu conheci quando a gente morou, eu morei em Paris, ela morava em Paris também, a gente estava estudando junta. E na época eu não pensava em trabalhar com cerveja, foi, sei lá, 2009, alguma coisa assim. E ela já trabalhava com cerveja, ela já era representante de vendas de uma importadora lá de Israel. Enfim, voltando para os Estados Unidos, ela abriu essa empresa e convidou a gente para ser a primeira marca plugada lá na plataforma dela. Então, assim, a gente continua fazendo toda essa parte de produção, de né, escrever receita, fazer o marketing, tudo é a gente que faz. Só que lá. Só que a gente também tem duas operações, né? Como se fosse uma operação espelho lá. E agora a gente já está em 5 estados americanos. A gente começou com 3 e agora já plugou Nova York e Oregon. Estamos conversando com algumas outras distribuidoras, e aí cada distribuidora é, né, uma entidade diferente. Então, é um bocado de trabalho mais de contato, de conversar com as pessoas, de negociar, do que acaba de fazer cerveja, né? Tem tempo que eu não entro numa cervejaria para fazer cerveja. Mas a gente continua controlando todos esses aspectos de o que a gente quer fazer, o que a gente quer lançar, o conceito das cervejas. Eu, a Yumi e a Fernanda, a gente senta
virtualmente e fala, ó, vamos criar essa cerveja tal, vai ser assim, assim, assim. O processo de criação é super aberto, às vezes a gente começa com um nome, às vezes a gente começa com o estilo que a gente quer fazer, mas é muito gratificante a gente poder fazer isso num mercado que é super maduro, né, como o mercado americano, a aceitação da marca lá foi até muito maior do que aqui, porque aqui a gente também começou muito pequenininha, a gente começou muito devagarinho, todo mundo tinha trabalhos paralelos, e hoje em dia eu e a Yumi estamos praticamente focadas nisso. A feira ainda se divide um pouquinho, mas, enfim, a gente trabalha bastante. O volume de trabalho, na pandemia, inclusive, aumentou muito para a gente, porque a gente estava abrindo novos mercados lá. E em Nova York, por exemplo, a gente acabou fechando com uma distribuidora que era muito focada no online, então é uma coisa que tá muito presente, assim, na vida de todo mundo hoje em dia, né? Por motivos de força maior. Mas é muito gratificante, assim, tem dado muito certo, as pessoas têm recebido muito bem, porque lá, apesar de ser um mercado maduro, é um mercado que tem muita gente fazendo mais do mesmo. Então, as pessoas viram um valor diferente na nossa marca, né? De 3 mulheres, meio brasileiras, meio japonesas, fazendo umas coisas meio malucas, com umas frutas que nunca vi falar. Então, as pessoas ficam muito curiosas. E não é só curiosidade, também está tendo recompra, as pessoas vêm conversar com a gente, então está sendo muito legal. Mas foi um trabalho bem longo, né, até chegar lá. Sim. E a gente não chegou lá ainda, a gente está trabalhando ainda, porque está só no comecinho. Existe algum detalhe do empreender nos Estados Unidos que você acha que seja legal a gente trazer para cá? Ou acontece tudo muito parecido? É parecido, só que eu acredito que é de uma forma um pouco mais madura, como eu disse, né? Um pouco mais profissional. As pessoas sabem bem o papel delas, né? Dentro de uma cadeia ou dentro de uma empresa. Então, tem sido mais fácil até lidar com as pessoas nos Estados Unidos, lidar com as empresas com quem a gente trabalha. Claro que tem sempre, né? Sei lá, às vezes problemas de comunicação, até por causa da língua, né? A maior parte das pessoas, assim, eu falo inglês, mas eu não sou incrível em inglês. Então, às vezes rola uma barreira, assim. Um ruído. Mas no geral tá fluindo muito bem. Legal. Muito bom. Obrigada. Mari, sua vez. Queria saber aí, você acabou de contar pra gente, né, que você saiu da Kombi para um ambiente online, então está no momento de mudanças empreendedoras aí. Conta mais disso pra gente. Opa, não estou te ouvindo. Estava desligado, desculpa. Imagina. Vamos lá. Tem uma frase que eu acho muito interessante, que fala do empreender, que é: empreender é se jogar de um precipício e construir um avião ao longo da queda. E, para mim, é exatamente isso. Eu acho que são 3 pilares para o empreendimento, que Júlia falou 2, que é o planejamento, o capital, e o terceiro, que é a vontade de empreender. Então, assim, desses 3, eu só tinha um: vontade de empreender. Zero planejamento, capital, tipo, 1/3 do valor de uma Kombi era meu único capital, mas a vontade de empreender era muito grande. Eu trabalhava há algum tempo já, alguns anos no setor público e estava exausta, sempre fui empreendedora, mas acabei fazendo um concurso e passei, queria mudar de vida, eu quero voltar a empreender, quero fazer por mim, eu sou criativa e tal. E não sabia onde ainda, nem beber cerveja eu bebia, acredito. Isso em 2014, eu não bebia cerveja, eu achava, só conhecia Skol, Brahma, achava tudo fedorento. Eu não gosto de cerveja, eu gosto de tomar vinho. Eu não conhecia cerveja artesanal. No Nordeste, a cerveja artesanal chegou há pouquíssimo tempo. Em 2015, quando eu resolvi empreender em Salvador, não tinha nenhuma cervejaria registrada no mapa. Tinham alguns cervejeiros caseiros. Então era algo totalmente fora da minha realidade, cerveja artesanal. Só conhecia cerveja de massa, ponto. E aí, com a decisão de eu vou empreender, seja como for, eu pedi uma licença no meu trabalho, aí fiquei 6 meses no interior, no Capão, Chapada Diamantina, para pensar o que é que eu vou fazer da minha vida.
E aí eu fui num pubzinho que tinha lá. E aí o cara, toma cerveja. Eu falei, não, não gosto não. Essa cerveja eu faço aqui. Eu, como assim? Você faz cerveja aqui? Você é Ambev? Tipo, eu não tinha nem noção que se fazia cerveja de alguma outra forma que não fosse uma mega indústria. Ele não faça cerveja e tal. Eu, meu Deus, tá bom então, vamos provar essa cerveja. Aí ele falou, não, essa cerveja tem gosto de bacon. Você vai gostar. Eu, tá, vamos provar essa cerveja com gosto de bacon. E eu bebi uma Rauch Beer e assim, eu falei, nossa, que coisa maravilhosa. Como eu nunca bebi isso antes. Eu amei a cerveja. Ele falou, tem vários outros estilos. E aí eu comecei a ir, toda semana eu ia nesse bar, nesse pubzinho, 2 vezes na semana, beber a cerveja dele, que ele fazia na casa dele, vendia lá no bar, enfim, e conversar sobre isso, né? E fui vendo, meu Deus, existe um universo aí, um planeta que eu preciso aprender e vai ser nisso que eu vou empreender. E nisso eu estava na época com a sócia lá, também estava junto, a gente estava pensando já nisso, né? Vamos empreender, vamos empreender. E aí, como fazer isso em Salvador? Salvador não tinha cervejaria, não tinha nada, né? Aí voltamos de viagem, já no intuito de empreender. E aí, primeiro veio a ideia da Kombi, que estava na época dos food trucks. Aí, então, vamos pegar uma Kombi, botar umas torneiras de chopp e vamos atrás de vender cerveja. E comecei nesse empreendimento aí da Kombi. Só que não tinha capital, não tinha uma preparação financeira para isso. E foi como a Érica, foi naquela coisa, assim, a gente começou o empreendimento, cada um comprou um terço da Kombi, éramos 3, um terço da Kombi, e o resto passando o cartão e vai indo. Então foi um empreendimento na loucura. Tipo, gente, deu tudo certo. É isso. E assim, imagina isso tudo num mercado que não conhecia cerveja artesanal. Então a gente criou uma estratégia assim, a gente parava a Kombi nas praças, nas festas, e botava uma torneira de Brahma ou Devassa e 3 de artesanal, que era assim, ou cerveja caseira, a gente não vende, obviamente, hoje em dia, mas assim, era o que tinha no momento. Quando conseguia chegar um barril aqui em Salvador, que legal, botávamos. E aí a pessoa vinha, um copo de cerveja, R$10, R$15, que absurdo! Vou tomar Brahma de 6. Aí tomava 10 Brahmas, na 10ª Brahma eu ia lá com um pouquinho, tipo traficante, ó, prova aqui isso aqui. E assim, até que é boazinha. Aí a gente voltava geralmente para o mesmo local, assim, um mês depois. Um mês depois a gente voltava. Aí aquela mesma pessoa, quer provar daquela outra hoje? Ah, não, me dê 2 fichas daquela. Eu, opa! Então, assim, foi um processo de construir cultura. Legal. As pessoas falam que a Combita chegou de facão e foi-se mesmo, assim, porque a gente foi catequizando a cidade inteira. Com a mobilidade, então a gente conseguiu fazer a cidade inteira. Foi uma época que tinha muito evento e eu, naquela garra de trabalhar, e meus sócios na época, a gente para lá e para cá com essa Kombi. E acabou construindo uma marca. Nesse meio tempo, foram aparecendo cervejarias, o mercado foi se consolidando, abrimos um ponto fixo, que é a garagem da Combita, e assim, no momento que você acha, não, agora a gente vai ganhar dinheiro, vai bombar e tal, porque na época da Kombi, assim, no primeiro ano da Kombi, foi só se organizando e investindo, né? Investindo, cada dia botava uma coisinha diferente, ia crescendo. Só que quando veio a garagem, você fala assim, agora eu vou ganhar muito dinheiro. Só que não tinha planejamento. Eu não tinha planejamento, não tinha capital. Aí a gente botou, mas eu já tinha um dinheirinho que saiu da Kombi para investir nesse novo empreendimento. Só que a gente não imaginou quanto o custo ia quintuplicar. Então, assim, a gente passa a vender mais, porque tinha a garagem, a Kombi, mas, assim, no fim das contas, uma frase que tem é que, assim, não importa quanto você ganha. O que você gasta é muito... É o que define seu negócio. Então, a gente passou a vender mais, só que passou a gastar muito. Meu Deus, que saudade da Kombi, de ter só a Kombi, de não ter um monte de funcionário, de não ter um monte de imposto e PFF e simples e não sei o quê. Então, a conta vai ficando muito grande, né? Quando você tem ali o negócio fixo. E aí, então, essa para mim foi a dificuldade. Não ter capital, não ter planejamento, mas ao mesmo tempo, assim, na fita você tá bem, na internet você tá super bem, tá todo mundo, tá sucesso, a Combita tá bombando, mas ninguém tá ali por trás do negócio para saber como é que tá, né? E aí, com a pandemia, assim, a gente já tava num processo de não, vamos entregar esse ponto, vamos repensar o negócio, partir para um negócio menor. E aí veio a pandemia. Então foi bem na hora, assim, eu já estava nesse pensamento, vou partir para online, e a pandemia só fez encurtar esse caminho. E agora, partindo para online, estou atualmente vendendo pelo Instagram, aquele Gomer,
e lançando na próxima semana um e-commerce de fato, um clube de assinaturas e partindo para a experiência cervejeira online. O que eu quero, meu pensamento agora é gastar o mínimo, fazer um empreendimento menor mesmo, sem tanto penduricalho de peso que eu não tenho, é empreender por conta própria. Tá certo. Nossa, Mari, obrigada por até me deixar complementar, Mariana, eu acho que é isso, né? Os negócios de sucesso cervejeiros não são necessariamente aqueles bares que você vai e vê 50 torneiras de chopp, porque passando a régua, né? Como é que está funcionando essa operação? São coisas que o cliente não vê. Então, eu até brinco, assim, que tem estabelecimentos não só de cerveja, mas que a gente está ali meio no mundo da consultoria de estabelecimentos, fala, gente, esse lugar só pode ser lavagem de dinheiro, porque você olha, você sabe, já você pega o feeling, você olha o tamanho, a quantidade de gente trabalhando, fala, não tem como. Meia dúzia de conta, né? Não precisa medir o sucesso pelo tamanho. Eu acho que o sucesso tem uma questão de realização pessoal, eu acho que é o do empreender, que é muito importante, né? O sucesso e as nossas metas nem sempre são por ser o maior. É legal, é lógico, é ego, né, gente? Mas eu acho que o sucesso é a nossa meta e a nossa meta de realização pessoal, porque empreender é difícil. Então, eu acho que tem que ter uma satisfação no final das contas, que tem um pouco a ver com o propósito que vocês mencionaram também, e isso tem que estar bem claro. Acho que quem empreende só com aquela cabeça, o capitalista ali do, bom, então em tanto tempo eu vou ganhar tanto dinheiro, pode até ser que dá certo, mas assim, melhor você ter outras metas mais intangíveis também, mais fácil de você se sentir satisfeito. E outro ponto que você falou que eu achei muito importante é imposto. Estudem os modelos de negócios, as empresas que vocês vão abrir, também muito fácil de imposto. Eu sou super leiga nesse assunto, né? Eu sempre procuro auxílio de profissionais, mas como eu tenho 3 CNPJs abertos, um eu pago muito mais imposto, o outro muito menos. Então, o que eu vou faturar por cada CNPJ? Eu pago uma taxa na minha casa, porque a minha casa é sede de uma das minhas empresas, que é uma empresa digital, e eu pago uma taxa da prefeitura de limpeza, conservação, sabe que eu nem sei, mas assim, eu pago coisas absurdas só para ter um desses CNPJs abertos, mas porque ele tem menos imposto. Então, assim, sentem do lado de alguém que entende sobre tributos na hora de abrir empresa, porque às vezes só o nome ou o KNAI que você escolhe já vai te onerar muito mais ou muito menos. Volta aquele ponto de procurem essa ajuda. Esse é um profissional que, gente, eu sempre preciso de ajuda. Minha contabilidade é tipo o famoso não sei, manda um e-mail para as pessoas me ajudarem. Inclusive, entender até onde você pode ir se você tem a KNAI para fazer aquilo, né? Porque tem gente, por exemplo, que faz serviço híbrido, que oferece curso e entrega cerveja na casa da pessoa, mas você tem a KNAI para emitir nota fiscal da cerveja que você está vendendo? Né? Eu fiz uma alteração cadastral recentemente na minha empresa justamente para ficar aberta a essas possibilidades, então a gente tem que estar sempre revisitando isso. Queria só acrescentar essa questão aí de sucesso, né? Existem métricas aí de sucesso que são as nossas métricas próprias. Gente que se baseia muito nas métricas de vaidade, aí número de seguidores, aparecimento na mídia, mas vai ver como é que está a conta bancária, né? Então, acho que é um mix aí de autoridade no mercado, a credibilidade que você tem, porque visibilidade não é tudo também, né? O número de pessoas que visualizaram não quer dizer que aquelas pessoas gostaram da marca e do conteúdo. Então, é essa questão da credibilidade com também visibilidade, mas a saúde financeira do negócio tem que estar em dia. E nem sempre a gente ganhando mais, a gente vai ter mais lucratividade. Então, a gente tem que estar sempre revisitando os custos também. E aí, no meu caso, quando eu migrei dos cursos presenciais para o online agora, eu consegui atingir um público maior, né? Tem alunos de outros países, inclusive, com custos mais enxutos também, porque retira aquele custo todo que eu tinha com as viagens, tanto minhas quanto dos professores convidados, a alocação do espaço, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado também na hora de formatar o seu modelo de negócio. Sensacional, meninas. Estou adorando o bate-papo. Infelizmente, a gente está indo para os nossos minutos finais. Eu queria aproveitar aqui, já que a Jéssica não conseguiu ligar a câmera, eu vou utilizar um pouco das palavras dela que ela me trouxe ontem, né, no nosso bate-papo prévio. A Jéssica, vamos lá, deixa eu encontrar aqui, ó. Opa, me perdi agora. Tinha deixado certinho, né?
Olha, é designer de estampas, formada em moda com especialização em estamparia têxtil manual. Ela é sommelier e mestre em estilos. E hoje ela tem um empreendimento que faz revitalização de bolsas, tênis, calças, jaquetas, tudo com alta qualidade através de garimpos em brechó. E no ateliê dela, ela prolonga a vida útil dessas peças, revalorizando, tornando única, tudo feito à mão. Fim das manchas, ferrugens, etc. Verdadeiras obras de arte em movimento. E realmente, ela me mandou algumas fotos que eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas são peças lindas, nunca dá para parecer. Eu vou passar o Instagram dela para o pessoal que está assistindo a gente, é @singularice.co, tá? Singularice.co. Eu queria, meninas, primeiro, Aline, a gente tem alguma pergunta aí, antes de encerrar? Oi, Taiga. Sim, a gente tem alguns comentários aqui, na verdade, que eu vou compartilhar com vocês. A gente teve um participante que reclamou, né? Reclamou com a melhor da intenção e foi muito bem-vinda a crítica deles, de que a gente tem um país que tem mais de 50% da população negra e a gente não tem uma participante negra no nosso evento. Infelizmente, a Jéssica não pôde participar, ela teve um problema técnico, mas a gente teve esse cuidado, não justifica, é a nossa obrigação isso, né? A gente colocou aqui, eu coloquei como participante a Sara Araújo, que é a nossa professora também da Science, para ela falar um pouquinho sobre isso. A gente se importa muito, sim, com uma diversidade real, né? Não faz de conta, é o nosso posicionamento de ter a participação de todos e todas nos eventos que a gente se propõe a fazer. Então, quem souber de mais empreendedoras negras, de pessoas do mercado cervejeiro negro, mercado cervejeiro que sejam negras, compartilhem com a gente, para a gente conhecer, né? A gente precisa conhecer também. E aí, enfim, alguns comentários engraçados, né? A Jaqueline colocou aqui que é casada, o esposo faz cerveja, mas quando ela toma alguma foto da cerveja sozinha, os amigos cogitam se ela tá sofrendo, cadê o namorado e não pode tomar cerveja sozinha, né? A Flávia Marques, ela falou, fez um comentário super pertinente falando que os homens não se colocam a respeito dessa questão de gênero, né? Eles não se posicionam. Pode ser por ignorância, mas enfim, de modo geral, eles acabam se posicionando. Quem traz à tona a pauta acabam sendo mais as mulheres, né? Por uma questão até óbvia, né? A Elisa Priori falou: uma mulher que sabe mais que o marido sobre cerveja, escolhe a cerveja que vai beber, é um problema para os garçons. Até acho que a Júlia falou um pouco sobre isso, a Taiga também. E por fim, a Sara, se a Sara quiser, ela está com o áudio dela liberado aí, ela deu uma dica de um livro que se chama E Eu Não Sou Uma Mulher, da Bell Hooks, que fala justamente para essa questão de equidade em várias áreas, mas no caso de hoje, equidade de gênero também. Aí a gente Legal, recebeu Sara, quer dar um oi aí pra gente? Desculpa, Aline, se eu te cortei. Não? Sara, tá ouvindo Oi, a gente? meninas, boa noite. Boa noite. Eu assisti aqui desde o início, tá? Tô assistindo, encerrei meu expediente do trabalho normal, já voltei aqui para assistir a palestra aí de vocês, muito bacana. Esse ponto que o Júlio trouxe, eu acho que é muito importante a gente frisar, né? Mas isso é uma crítica que a gente faz, construtiva, e não é só no meio cervejeiro, a gente fala isso em todos os lugares, na universidade em que eu atuo, que eu estudo. Dias atrás fizeram uma mesa para comemorar os anos da Lei Maria da Penha e só tinha mulheres brancas à mesa, não tiveram cuidado de levar, sendo que 54% da população é de pessoas negras. Então, assim, está em todos os lugares, né, essa questão que a gente está debatendo. Eu, há 2 anos e pouquinho, venho falando sobre a questão do racismo no meio cervejeiro, mas fora do meio cervejeiro eu já falo em outros espaços há muito tempo. A gente está sempre levantando essa bandeira para a gente desnaturalizar essa questão. Porque esse olhar que o Júlio teve é um olhar que eu tenho há muitos anos e que muitas pessoas têm. E a gente, infelizmente, naturaliza por conta desse racismo estrutural, que não deve ser usado como desculpa para justificar, mas é bom para a gente pensar, né, sobre esses lugares e a gente buscar realmente um país que seja mais justo, mais igualitário, mais que tenha equidade mesmo, e que a gente não lute só
por representatividade, porque representatividade é uma palavra muito perigosa, porque às vezes a gente coloca uma pessoa só e acha que aquela pessoa vai dar conta de toda a coletividade, mas a gente lutar mesmo por proporcionalidade. Eu acho que o SAIS está aí levantando essa bandeira, não é de hoje, não foi depois da tela preta, vamos deixar isso bem claro, porque eu conheço o trabalho da SAIS aí anterior a isso, né? E a gente está aí caminhando nesse mercado. Eu sou consumidora, embora sommelier não atuante, atuo assim de forma de formiguinha em outras áreas, no campo da cerveja, mais nos bastidores, mas conversando com muita gente, dialogando, eu acho que o papel é esse, buscar a educação como forma de levar a desnaturalização desses ambientes, né? Porque eu acho que essa questão da opressão, seja ela em relação ao racismo, gênero, a questão de LGBTfobia, a gente tem que pensar muito e ficar muito atentos e atentas, porque a opressão ela não ajuda em nada, pelo contrário, só nos degrada como seres humanos. E se a gente quer realmente uma sociedade equânime e justa, a gente tem que olhar para todos esses lados. Parabéns pela mesa e que as próximas possam vir mais colorida. Com certeza. Ai, obrigada, desculpa. Imagina, obrigada, Sara. Imagina, adorei a sua colocação, sempre sua estrutura de diálogo muito pontual. Muito obrigada mesmo. E meninas, queria saber se vocês têm algo mais aí como pensamento final para a gente encerrar esse painel, esse webinar. Não? Falamos bastante hoje, né? Diversidade, representatividade, empreendedorismo. Pode falar, né? Vou só plantar uma sementinha aqui que eu tinha falado com você no inbox. Tem gente que já nasce com uma vontade de empreender, já cresce com essa vontade, que foi o meu caso. Desde criancinha eu brinco de ser vendedora, eu brincava de ser camelô, porque era a referência que eu tinha de comércio na época, mas desde pequena eu faço coisinhas para vender, eu enxergo oportunidades nas coisas e desde muito cedo eu tenho essa vontade, mas isso pode ser desenvolvido também. Então, o recado que eu quero deixar é que se vocês tiverem vontade e sentirem que vocês têm algo a oferecer para o mercado, algo que é diferente, algo que vocês têm muita vontade de fazer, tudo que a gente precisa fazer é começar. Né? E como a Mariana falou, a gente levanta o avião e vai consertando o avião durante o voo mesmo, né? A gente vai melhorando ali no meio do processo. Então, tem uma frase que eu gosto muito que diz que se você demorar... se você não tem vergonha da primeira versão do seu produto, do seu projeto, é porque você demorou demais a lançar. Então, às vezes, você pegar o time do que está acontecendo, fazer o bom para depois buscar o ótimo, né, pode ser uma boa forma da gente startar. E aí, falando em livro, eu quero deixar uma dica de leitura, no manual do CEO, que são dicas de mulheres empreendedoras de sucesso, mas em resumo, aqui da importância de a gente se valorizar no mercado, de saber o nosso valor, o preço do nosso serviço, o valor do nosso tempo, né? E com o tempo a gente vai ganhando esse reconhecimento do mercado. Então é isso, agradeço o convite, a oportunidade. Quem quiser conhecer melhor meu trabalho, me sigam no Instagram, ou do Martin Cervejeiro, ou erica.bar.bosa. Para finalizar, então, alguém mais queria falar alguma coisa? Eu acho que é uma coisa que quando a Mariana estava falando, eu até pensei e esqueci de mencionar, que eu acho que também tudo bem você assumir que você não tem o perfil de empreender, que eu acho que isso é muito importante como uma decisão, né? Empreender significa girar 50 pratinhos ao mesmo tempo, né? E tem gente que gosta disso como estilo de vida e como modelo de trabalhar, e tem gente que gosta de, que a gente fala, largar a caneta às 6 da tarde. Então, entenda também o seu perfil, porque o trabalho ocupa muito do nosso tempo. E quando você empreende, a fusão de quem é você e o que você faz é maior ainda. Né? Mesmo que a gente tente separar o trabalho, é meio que o trabalho é a gente, né? É uma coisa só. E isso é um peso também. Então, avalie bem se você tem esse perfil. E se você tem, você vai ter muito mais facilidade. Né? Se você é a pessoa que numa equipe é aquela que pega, faz, gosta de orientar, gosta de organizar, legal, você já tem isso dentro de você, então você vai se adaptar melhor a isso. Mas não se force também, sabe? Aquela coisa de, não, eu vou largar o que eu faço para trabalhar para mim mesma, porque analise bem essas questões.
porque não tem vergonha de falar que, no fundo, eu gosto de trabalhar das 9 às 6 também. Não tem essa hierarquização das mulheres que têm o próprio negócio e das mulheres que não têm, sabe? Então, também, às vezes, eu acho que a gente sente uma pressão de ser a super bem-sucedida. E se você tem a empresa, você tem que ser a CEO, você não tem que nada, entendeu? Se desobrigue também um pouco de certas coisas. Falou a pessoa também cheia de peso nas costas, mas aí fica a minha dica para os outros, não é mesmo? Cada um. Somos ótimos para dar conselhos, né? Para aplicar. Exato. Meninas, Posso mais alguém? compartilhar uma última pergunta aqui? Claro, que eu acho por que favor. É bom para todas, né? Foram duas perguntas diferentes, mas mais ou menos com uma resposta que pode ser parecida, perguntando como a gente trazer mais mulheres para o mercado, de um modo geral, né? Fazer elas consumirem mais cervejas, trazerem elas para esse lado, né? Então, foram duas pessoas que pontuaram essas perguntas aqui em colocações diferentes, mas o que você acha, Taiga? Eu tenho o que eu acho. Eu queria saber se alguém queria começar respondendo. Eu acho que eu gostaria, eu acho que a gente tem que começar a indicar mesmo mulheres. Todas nós, eu tenho certeza, todas nós somos procuradas para indicações de vários setores. Ah, você conhece alguém que possa trabalhar nessa área? Você conhece alguém? Então, a gente começar a se forçar a indicar mulheres. Só assim a gente vai ter mais mulheres no mercado. É abrir porta mesmo. Se a gente está aqui, a gente conseguiu, independentemente da forma como se a gente teve que abrir uma picada, não existia esse espaço, você abriu sozinha, não tem problema. Não tem problema você trazer mais gente para dentro. A água está boa, né? Então vamos trazer mais. E quantos mais a gente puder indicar mulheres pretas, quanto mais a gente puder fazer isso, mais a gente vai desconstruir essa verdadeira desigualdade que tem no mercado. Eu acho que é por aí. Valorizem mulheres, gente. Indiquem, valorizem. Se valorizem. A questão de preço e tal, que a gente estava falando de serviço, é muito importante, gente. É muito. A gente sempre fica falando, mas as pesquisas mostram que as mulheres recebem menos no mesmo cargo. Pois é, mas é hora de falar, desculpa, meu preço é esse. Se você não quer, também não tem problema. É isso, se valorizem outras mulheres. Porque quando a gente desvaloriza nosso trabalho, a gente faz pela metade, porque, para não pegar esse job, não sei o quê, a gente também nivela o mercado por baixo. Então, se valorizem outras mulheres. Não existe essa competição. Se a gente cresce o mercado, a gente está crescendo o mercado juntas. Não tem essa coisa de tudo para mim, sabe? Exato. Essa rivalidade, ela foi construída, ela não é saudável para a gente. Uma forma que eu usava muito no salão mesmo, para vender mulher, era chegar nas mesas, conversando, e aí, beber o quê e tal? Aí tinha uma pessoa ali, não bebo cerveja. Uma mulher falava, não bebo cerveja. Eu, peraí. E no freezer pegava uma cerveja, geralmente eu pegava da Pro, que é uma cervejaria baiana, que é de uma mulher, que é a mestre cervejeira, que toca tudo lá, Débora, minha amiga. E aí eu pegava uma cerveja de Débora, vinha com a garrafinha, essa cerveja aqui é da Pro Cervejaria, feita por uma mulher, aí mostrava o selinho, Girl Crafted, e conversava, explicava todo o conceito. A pessoa, peraí, talvez eu queira experimentar, uma pessoa que não bebe cerveja, deixa eu encontrar um estilo aqui que talvez você goste. Então, indicar mesmo, martelar. Eu acho que é isso. Mais alguém? Queria falar sobre esses projetos que são exclusivos para mulheres, né? Quando eu entrei no mercado cervejeiro, eu não gostava muito disso, porque, como eu falei, eu já vim de um ambiente onde eu estava acostumada a trabalhar com homens e sempre enxerguei todo mundo de igual para igual. Mas, com o tempo, eu fui vendo a importância para as outras pessoas começarem a enxergar de forma diferente, né? Então, acho que hoje, quando a gente fala de concurso cervejeiro para mulher, como foi levantado aí no comentário, na verdade, eu já vi alguns, inclusive aqui no Rio de Janeiro, na Casa Camolese. Esse tipo de concurso ou debates como esses aqui, eu acho que acabam mostrando as possibilidades, acho que acaba inspirando também outras mulheres. Eu já trabalhei num bar que ficava dentro de um estúdio de tatuagem, num shopping aqui no Rio de Janeiro, com equipe 100% feminina. E a maior parte do nosso público eram mulheres, mas não porque a gente limitava o público, mas porque as mulheres se sentiam à vontade de irem até o bar e ser atendida só por mulheres, sabendo que não vai ser julgada de estar saindo sozinha para beber uma cerveja ou beber um coquetel, né? Então, acho que esse tipo de projeto é uma das formas da gente conseguir fazer com que as mulheres
se sintam mais à vontade tanto para consumir, quanto interessadas em trabalhar também nesse mercado. Ótimo, Se me permite, gente, desculpa, tempo infinito, né, do tudo webinar. bem, Mas tudo bem. você, dono de estabelecimento ou de marca, não hesite em procurar mulheres, se essa é uma questão para você, assim como não existe procurar uma pessoa preta, se essa é uma questão para você, enfim, para mostrar um rótulo. E eu sempre me ofereci para isso, tem pessoas que fazem. Júlia, o que você acha desse rótulo? Não vou te cobrar, não é uma consultoria. Você vai mandar para o WhatsApp e falar assim, eu não sei, eu tô com medo de estar sendo sexista, machista, tô procurando um olhar... Não existe fazer isso. Pergunte, tá? Dono de bar, fala, gente, eu tô precisando de uma luz aqui para atender. Eu entendi que o atendimento a mulheres não deve ser dessa forma que eu tô fazendo agora. Como eu posso melhorar? Traga mulheres para falar sobre isso, sabe? Numa conversa, entenda esse universo. Então, óbvio, se você quiser uma consultoria sobre isso, vai ter quem vai te vender, mas tem muita gente disposta a conversar, explicar o que a gente vive, o que a gente sente, o que a gente enxerga. E o mercado cervejeiro tem muitas mulheres muito bem organizadas para isso hoje. A gente tem vários movimentos sequenciais e muitos grupos fortes que não só se indicam e tentam fortalecer mulheres dentro da cena cervejeira, como estão dispostas a ajudar. Então, procura umas mulheres cervejeiras do seu estado, né, que talvez até culturalmente sejam mais alinhadas ali com o seu público, e mostre esse seu problema, esse seu rótulo, essa sua ideia, e pergunte, peça a sua opinião, em vez de passar vergonha e depois falar, a gente gostaria de pedir desculpas, pergunta, chega, pede essa ajuda, entendeu? Ô, Júlia, desculpa dizer que está acabando, só pegando um gancho na tua conversa, isso que você colocou é extremamente importante, principalmente quando você quer homenagear pessoas negras, povos originários, a gente tem que tocar nesse assunto e as pessoas têm que se ligar, porque principalmente quando você aponta a pessoa que fez o rótulo sem fazer essa consultoria, o produto já está no mercado, ela não quer perder, ela quer te convencer de que você está errado e quando você está certo. Então, isso é muito pesado. Eu acho que isso tem que ter esse cuidado, eu acho que talvez aí algum órgão que gerencie esse campo da comunicação, da cerveja, se ligar nisso, que passar por um filtro também, ter uma comissão para analisar, porque depois que vai para o mundo, fica difícil de recolher. Aí o trabalho é pior a se fazer, sem contar que não é só ir para o mundo e o trabalho ficar difícil de recolher. É toda dor e sofrimento que você vai causar a um grupo, a pessoas, abrir feridas estão abertas, não cicatrizadas. Então, esse cuidado tem que ser feito, porque às vezes só fala assim, é só um rótulo, não é só um rótulo, é toda uma questão estrutural que está envolvida, várias violências que estão implicadas. Então, a gente tem que pensar nisso, violência contra a mulher, genocídio do negro, genocídio indígena, é tanta coisa implicada que a gente tem que ter essa responsabilidade que as pessoas não têm e precisa começar a chamar a atenção para isso. Obrigada por você ter tocado nesse assunto. E é importante escutar de verdade também, né? Porque às vezes a pessoa pergunta, mas assim, porque acha que precisa perguntar, mas às vezes é uma coisa assim, não, mas isso aí é mimimi, isso aí é bobagem. Exato. Mas é porque a pessoa também não está no seu lugar, né? Se você está abrindo o diálogo, escute o que a pessoa Você falou outro ponto muito importante, porque acontece o seguinte, às vezes a pessoa já está com a coisa pronta e quer você só para referendar aquilo que ela já fez. Quando você diz não e você aponta, a pessoa te silencia, fica bravo com você, fala um monte de absurdos, e porque ela não quer, ela quer ouvir diferente. Quando você aponta o problema, a pessoa não quer ouvir. Isso também é muito importante você tocar. Show de bola, meninas. Alguém mais? É agora ou nunca? Antes de agradecê-las aí, antes de fato fazer o momento final, eu gostaria de trazer 2 pontos aí, né? De como dar voz às mulheres, eu queria complementar de ouvindo-as, né? Porque uma coisa que acontecia muito na época que eu trabalhava em bar, eu perguntava para uma mulher, do que você gosta de beber? Geralmente, quem tentava responder, da frente, assim, ó, de cara, era o homem que estava ao lado dela. E aí eu, com toda a educação, dizia, eu quero ouvir o que ela gosta de beber. E aí, na hora, eles, meu Deus, aí tem aquela brincadeira, né? A gente se sente super ofendida, mas a mulher sempre gostava
que eu desse voz a ela, mas isso acontece de uma forma tão natural e tão rotineira. Então, a gente precisa começar a prestar essa atenção. E vou reforçar o que a Júlia trouxe, né, da gente valorizar mulheres, porque está na nossa estrutura e no nosso comportamento, nós mulheres, por conta da educação, está no nosso comportamento valorizar um homem antes de valorizar uma mulher. E a gente faz isso sem perceber. Então, precisamos parar e refletir. Sobre o empreendedorismo em si, vou dizer que tem 2 pontos, além de fazer planejamento, olhar planilha, gastos, custos e etc., tem 2 pontos que eu, na minha experiência, acho que são primordiais e não devem cessar jamais. Educação e autoconhecimento. A gente está fazendo esse webinar dentro de um instituto, não é à toa, né? Buscar a educação é nos munir, né, de conhecimento, faz com que a gente se sinta preparada para dar qualquer tipo de resposta a qualquer tipo de pergunta que nos chegue, inclusive nos sentir no direito de dizer não sei, vou buscar. Mas quando a gente se sente na dúvida, sabe? Quando a gente se sente com qualquer tipo de... A gente se sente oprimida mesmo, né? Porque a pessoa chega... mostrando insegurança. Mas eu queria encontrar palavras além da insegurança, porque quando a pessoa chega se mostrando e não necessariamente sabendo mais do que a gente, isso geralmente nos causa tremedeira, né? A voz da gente treme, e isso vai nos dando uma situação cada vez pior em nós mesmos ali naquele momento, que ao invés da gente conquistar um momento, a gente perde a oportunidade. E muitas vezes isso acontece com pessoas que não necessariamente sabem mais do que a gente, mas eles soube dominar o momento mais do que a gente. A gente só aprende a dominar melhor o momento quando a gente busca educação e informação sobre as coisas. Você não precisa provar nada para ninguém, né, Taiga? A gente tem que entender isso. A gente não tem que ficar provando nada para ninguém o tempo inteiro. Exato. Então, se a pessoa chega e ele entende mais, hoje em dia eu aprendi a dar uma risada protocolar. A intenção de saber, de dominar um conhecimento, não é o de provar algo para alguém, mas é de nos dar, de fato, a segurança do que a gente está respondendo, inclusive de responder um não sei. Ou não vou te responder, ou você está errado. Ou não vou entrar nessa exatamente. O outro ponto do autoconhecimento, né? A gente só consegue verdadeiramente empreender quando a gente tem a busca constante do autoconhecimento. Porque nós estamos empreendendo, atuando no nosso lado profissional, dentro de um corpo só, de uma mente só. Se a gente não cuida do nosso autoconhecimento no sentido daquilo que nos abala, no sentido daquilo que a nossa habilidade é menor, no sentido do que a gente tem do que a gente não quer pra gente, né? A gente falou isso sobre a questão de escolhas. Então, se a gente não se autoconhece, isso nos atrapalha no dia a dia do empreender. Então, que tem a ver aí também com a busca de informação, educação, enfim, mas que fique claro, né, quando a gente busca educação, a gente está melhorando uma habilidade, o autoconhecimento, a gente está melhorando o nosso lado pessoal, independente da área que a gente está atuando. É isso, espero que vocês todos tenham gostado, quero agradecer a todo mundo que ficou assistindo a gente até agora. Qualquer dúvida, por favor, meninas, Instagram de vocês, rapidão. @fabiana.regui. Real Julia Reis e Cervejaria Escola. Mari Maltês, com Vita Show. Opa. Maíra Kimura, com K e com I, M-A-I-R-A. Japa Cervejaria. E Japa Cervejaria. Érica com C.bar.bosa ou Marketing Cervejeira. E a Aline, que também é professora de Science. Qual que é o seu Instagram, Aline? Aline Araújos. Quem quiser conversar comigo, Taiga Casarini. Eu queria muito agradecer a Amanda por essa sessão que se iniciou hoje, né, com mulheres. A próxima quarta-feira tem mais. Fiquem ligados, o Science está lançando quase toda semana aí novidades sobre cursos, webinar e etc, etc. A Amanda manda muito bem nessa questão de
ideias para entrelaçar aí o setor e fazer fomentar o setor. E, meninas, muito obrigada por esse bate-papo enriquecedor. Sucesso para todas vocês e nos vemos em breve, espero. Muito obrigada. Obrigada. Valeu, Obrigada. Valeu, obrigada, gente. Queria fazer um último pedido. Na quarta-feira da semana que vem, a Taiga vai estar com a gente mediando uma live falando sobre ciência cervejeira. A gente vai ter a Gabriela Miller, da Levtech, a Kátia, a Jorge, vamos ter a Amanda também falando, vamos ter a Luciana, do Laboratório da Cerveja, até foi uma indicação da Fabi. Se vocês tiverem mulheres que estejam aí dentro desse mercado de ciência cervejeira, que estejam desenvolvendo alguma pesquisa científica dentro da área de cerveja e quiserem indicar, ainda dá tempo da gente incluir mais pessoas. Infelizmente, a gente não conseguiu contatar o tanto de mulheres, principalmente nessa próxima live da semana que vem, quanto gostaríamos. Então, se alguém souber, manda via direct no Instagram da Science ou no meu, tá bom? Obrigada, meninas, por participarem. Obrigada, Taiga. Obrigada. Até a próxima. Até. Obrigada, pessoal. Valeu, obrigada. Tchau. Estou encerrando aqui. Obrigada, meninas. Obrigada.